A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos agradecidos a Ti por esse momento tão sublime para nós, quando juntos estamos em torno de Tua Palavra para falar de Tua bondade e do Teu amor para com cada um de nós. Senhor, quando designou Teu plano antes da fundação do mundo, incluiu a mim e meus irmãos, e nós vemos isto pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós te agradecemos pela revelação que o Senhor tem nos dado. Por ter firmado nossos pés na rocha inabalável, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos humildemente, Pai, que o Senhor mais uma vez fale conosco e tome nossos corpos mortais nesse instante com o Teu Espírito Santo e faça a Tua Palavra viva, vivificada em nossas vidas. Amém. Para que possamos nos alimentar mais uma vez do pão que tem vindo do céu para alimentar as nossas almas. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. E amém. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé, lermos as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez com este culto, não é? Aqui na casa do nosso irmão. Atos 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Você que tem a sua escritura, vamos ler isso junto? Vamos lá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Senhor, abençoe a Tua Palavra. Nos abençoe com ela, com esta verdade, para que possamos a cada dia sermos mais santificados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Jesus preparou os discípulos para uma finalidade, para uma missão. E essa missão era serem testemunhas. A missão deles era testificar do que viram e do que aprenderam. Eu quero, juntamente com vocês, pensarmos um pouquinho nisto, para podermos entender o que Deus exige de nós hoje, que é exatamente o que Ele exigiu dos discípulos. Ele os preparou durante um período de tempo, de 3 anos e meio de ministério, para depois de sua partida, seus discípulos testificar para o mundo daquilo que eles aprenderam. Deus, outra vez, tem repetido as mesmas coisas e tem feito isto nesses últimos dias. Eu quero ler para vocês aqui o que disse o irmão Brando na mensagem Testemunha, a partir do parágrafo 41. Ele diz: Estamos iniciando esta noite este pequeno, curto estudo da Palavra de Deus, e enquanto faço, desejo que cada crente esteja em oração. Oração profunda por mim agora. Não há ninguém que possa abrir esta Palavra de Deus. Podemos passar as páginas, mas para abri-la é necessário
o Espírito Santo. Para abrir a palavra é necessário o Espírito Santo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar nessa Escritura como a palavra de Deus. E Espírito não é uma pessoa, o Espírito não tem mão para folhear como você faz assim. O Espírito não faz isso. E o irmão Branham disse que somente o Espírito pode abrir a palavra. Só o Espírito pode abrir. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho, continuar isso aqui. Podemos passar as páginas, mas para abri-la é necessário o Espírito Santo. O homem não pode fazê-lo, abrir a palavra. Por isso, que a abertura da palavra tinha que ser um trabalho do próprio Deus, do Espírito. João viu a Bíblia que se encontrava no céu. Veja, você está com a Bíblia na terra. Mas João, quando ele foi levado às alturas, depois que ele viu toda a história da humanidade, o período das 7 eras da igreja, tudo ele viu que aconteceria. Então ele diz, depois dessas coisas, eu fui chamado, houve uma porta aberta no céu, e foi dito, sobe aqui. Ele estava no Espírito. E quando ele subiu, ele foi ver o que estava no céu. O que estava sentado no trono tinha um livro em sua mão. Este livro era a Bíblia. E esta Bíblia estava fechada, mostrando que ninguém tinha autoridade de ver o que estava dentro dela. João viu a Bíblia que se encontrava no céu e disse, não havia ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, digno de até mesmo tomar o livro para abri-lo. Estava nas mãos de Deus. Ninguém podia abrir, e era a Bíblia. E esse livro é mostrado exatamente depois das eras. Depois que é mostrado o capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse. Foi que João pôde ver o segredo que estava com Deus, que era a Bíblia, ou a palavra guardada. Ninguém sabe. Não havia ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, digno de até mesmo tomar o livro para abri-lo, ou para desatar os selos. E então, ele disse, um cordeiro como se tivesse sido morto desde a fundação do mundo, ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, abriu os selos e desatou o livro e o abriu ao povo. Então, foi aberto ao povo. Este acontecimento teve que ter uma testemunha para vê-lo em espírito, como uma visão, uma revelação. Porque Deus, quando ele desceu naquele corpo de carne, no corpo de seu filho, ele escolheu 12 testemunhas. Essas testemunhas que Deus escolheu, ele não fez antes do Jordão. Só depois que o Espírito, o Pai, veio sobre o Filho, e ele começou então a começar seu ministério, ele iniciou ali seu ministério depois do batismo, os discípulos de João começaram a segui-lo. E ele então começou a passar pela beira da praia, do mar, onde eles estavam pescando e chamando as testemunhas, porque o Espírito tinha um trabalho para realizar na terra, e era exatamente na plenitude do tempo, quando a palavra estava manifesta numa carne, e precisava de testemunhas para dizer, veja, o que eles viram. Pensem nisso. Ali estava o Espírito Santo, o próprio Deus, no corpo de seu filho, chamando testemunhas para ver o que ele ia realizar. E enquanto ele estava realizando, o corpo que ele usou, que era o corpo de seu filho, dizia assim, eu não faço nada que o Pai não é o Pai que faz através de mim. Eu não prego nada, eu prego o que o Pai me manda pregar. Eu não faço nada a menos que o Pai me mande fazer. Bem? Depois que passou essa fase, e agora o Pai que estava no Filho, precisava começar agora um trabalho, não através do Filho, mas através da igreja. Veja agora. Aqueles que eram mais chegados do Filho, os 12 que eram testemunhas, Judas saiu, mas entrou outro lugar, eles então agora precisavam ter neles, atuando através deles,
a mesma presença, a mesma unção que estava no Filho, que era o Espírito Santo. Por isso que ele disse: vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testificar agora o que vocês viram. Mas primeiro vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto venha o poder, seja revestido do poder. Isto veio no Pentecostes. E eles então começaram a testificar de tudo que eles presenciaram durante aqueles 3 anos e meio de ministério de Cristo. Agora, por que seria que o irmão Bana, quando ele começou a falar sobre testemunha, ele iniciou falando sobre o livro selado que ninguém podia abrir? Porque chegaria o tempo que, quando a palavra fosse aberta para as pessoas, a revelação de todos os mistérios chegasse a ser aberto aqui na terra, e este era um trabalho de Deus outra vez, ele outra vez ia usar um corpo de carne para trazer essa revelação. Do mesmo jeito, ele precisava de testemunhas para testificar. E essas testemunhas não podem testemunhar sem que tenha aquele que faz o trabalho dentro dele. Você não pode ser testemunha a menos que aquele que realizou o trabalho esteja em você. Porque você não estava lá para ver. Você não estava lá quando Jesus ressuscitou. No entanto, você tem que ser uma testemunha. E para que você seja essa testemunha, a Bíblia diz: o Espírito, seu Espírito que levantou Cristo de entre os mortos, habita em você. O que é que Paulo está dizendo? Deus que ressuscitou seu Filho, se ele está dentro de você, então você pode testemunhar daquela ressurreição. Amém. Porque aquele que fez o trabalho está em você testificando disso. Estão entendendo um pouquinho? Amém. Jesus aqui estava apontando seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo. Antes que deles serem testemunhas, e o meu assunto é isso desta noite, uma testemunha. Então veja, Jesus aqui estava apontando seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo. É isso que se necessita. Não é sabedoria, não é conhecimento, não é esperteza, não é ter boa leitura, não. Precisa ter uma qualificação do Espírito Santo para se tornar testemunha. Mas minha gente, de que nós teríamos que ser testemunha hoje? Do que nós teremos que testificar? Se não é para aqueles dias, como o irmão Brana disse, você não pode. Moisés não veio pregando a mensagem de Noé, tampouco Jesus não veio pregando a mensagem de Moisés, Paulo não veio trazendo a mensagem de João nem a de Jesus, o Wesley não trouxe a mensagem de Lutero, os pentecostais não trouxe a mensagem de Wesley, em outras palavras, o William Branham também não trouxe a mensagem dos pentecostais. E hoje nós não estamos apenas repetindo as palavras do William Branham. Porque em nós se cumpre uma escritura depois do irmão Branham. Depois do profeta. Porque nos dias de Cristo, era Cristo fazendo o trabalho. E o Espírito Santo nele. Mas depois da partida de Cristo, agora eram os apóstolos que tinham que fazer o trabalho. E o mesmo Espírito de Cristo estava neles, os apóstolos. A mesma coisa é conosco, é com nós. Nos últimos dias, teria que ter o 7º anjo, com a unção do dia, com a totalidade da palavra, nele trazendo isso para as pessoas, mas depois de sua partida, agora é a igreja, é nós que temos que fazer esse trabalho, e sermos testemunhas do que Deus fez nesses dias. Verdade. Agora, nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Então, se você está sendo chamado para testemunhar para este mundo, do que Deus está realizando nesses últimos dias, você tem que saber de alguma coisa. Então nós não podemos ficar como um tonto sem nos inteirar do assunto. Entendem? Nós precisamos estar inteirados do que é que Deus está fazendo. As pessoas se acostumaram a ir para a igreja, as pessoas se acostumaram a estar presentes nos cultos, elas se acostumaram a ir para os cultos, mas elas não têm se tornado participantes a ponto de se inteirar do que é que Deus está fazendo. Se prega um assunto, foi um culto muito bom. Se prega, foi muito bom, você viu, e fica para lá e para cá atrás de movimentos. Sem se inteirar dos acontecimentos, porque essas pessoas têm que se tornarem testemunhas. Por isso que não é apenas ouvinte da palavra. Tiago diz que você tem que se tornar praticante. Você ouviu e pratica, você testifica, você é testemunha do que Deus fez, do que Deus realizou, não do que Ele fez no passado, mas do que Ele está fazendo hoje.
Nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ser uma testemunha. Tem que ser alguém que saiba de algo. Você tem que saber de alguma coisa. Agora, do que é que nós sabemos? O que é que nós temos aprendido? Você sabe muitas coisas do passado. Você poderia repetir toda a história do Éden, toda a história da arca. Entendem? Dizer até que tipo de animal entrou, pelos animais que você conhece. Você poderia contar toda a história de Davi, as histórias do menino Jesus, tudo o que aconteceu você pode contar. Mas você está sendo chamado por Deus para ter uma qualificação do Espírito Santo para testemunhar para esta geração do que Deus tem feito nessa geração. Amém. Entendem? Por isso que o Velho Testamento está expresso no Novo. E todo o Novo Testamento, irmão Brandice, fala dos nossos dias. Então, se no Novo Testamento Jesus escolheu testemunhas para ver os acontecimentos, e essas testemunhas tinham que ter o testador nelas, hoje é exatamente a mesma coisa. Nós temos que estar inteirados do assunto, sabendo do que aconteceu, sabendo como foi que aconteceu, para podermos contar a história, ou não será válido no tribunal, ou não será aceito. Agora, vamos lembrar daquelas palavras que Jesus disse? Aquele que testificar de mim perante os homens, eu testificarei deles perante meu Pai que está no céu. Testificar é isso, é testemunhar, é ser testemunha. Agora, o que seria testemunhar de Jesus hoje? É apenas dizer que Jesus é bom, salva? Tudo isso o mundo está fazendo. Você tem que ser testemunha, ter qualificação espiritual para testificar do cumprimento da Escritura para os nossos dias. Não temos que estar preocupados com o passado, porque o passado está estampado nas páginas da história. Nós somos testemunhas para testificar para as pessoas o que Deus está fazendo hoje que não está escrito na Bíblia deles. Porque nos dias dos apóstolos, eles tiveram que enfrentar a igreja do dia, enfrentar os religiosos do dia, tentando, mostrando para eles, apesar de eles terem a lei e o Antigo Testamento, os apóstolos estavam testificando de acontecimentos recentes. E era algo que eles não podiam provar. Não estava escrito, não tinha nada para eles mostrar. Aconteceu isso, e está acontecendo aquilo. Era cumprimento de profecias. E eles sabendo das profecias, mas eles não sabiam que era cumprimento. Eles não podiam ver que a profecia estava se cumprindo naqueles dias. Esperava-se para o futuro, como hoje as escrituras que se cumprem hoje estão se esperando ela para o futuro. E como eles estão esperando ela para o futuro, eles não se inteiram do assunto para testificar dela hoje. Vê? Esse é o problema. Estão esperando a palavra ser crucificada, ser colocada na cruz, morrer, sangrar, sair água para dizer verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas enquanto estava lá cumprindo-se, antes do estar consumado, ninguém pode ver. Ninguém vê, deixa-se acontecer primeiro. Esperam-se ver sinais. Porque o centurião, ele exclamou isso quando viu o terremoto, quando viu que o céu foi nublado. Pelos sinais do tempo, do dia que aconteceu ali, disseram realmente esse era o Filho de Deus, porque a terra tremeu, ou a terra se fendeu, os túmulos foram abertos e tantas coisas assim. Agora, este não é o sinal, veja isto, que nós precisamos. Os discípulos não precisaram destes sinais para poder testificar que o tempo estava à mão e que realmente a Bíblia estava se cumprindo. O sinal que eles tinham era o sinal da palavra ungida no seu dia, né? Como assim diz o Senhor, dizendo hoje tem se cumprindo essas escrituras. Então o mundo hoje está atrás de sinais do sol, na lua e nas estrelas, de terremotos e maremotos. Mas isso é um sinal para os incrédulos. Isso é castigo, é juízo temporário que Deus tem enviado. Mas para as testemunhas fiéis e verdadeiras desse dia, esse tem o sinal que Deus envia para eles. E esse sinal é outra vez a palavra, o assim diz o Senhor, em manifestação. Amém. Estão entendendo isso? Amém. Jesus considerou, disse isto, parágrafo 44. Antes que eles pudessem se tornar suas testemunhas, eles tinham que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder.
Então eles seriam testemunhas ao redor do mundo inteiro, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nos tribunais, há 2 tipos de testemunhas que valerão. Estas são olho e ouvido, que é feito no tribunal. 2 tipos de testemunhas que são válidas: olho e ouvido. Isso vale. Você ouviu? Ouvi. Então diga o que é que você ouviu. Você viu? Vi. Então diga o que você ouviu. Agora, o tribunal de Deus está estabelecido na terra. Pedro já tinha dito isto: é bom, chegou o tempo que começa o julgamento, que se comece pela casa de Deus. O irmão Branham disse: cada vez que você vem para um culto, você está diante do tribunal. E as nossas vidas aqui, as nossas vidas, a nossa vinda, a sua ida ao culto, você está indo para testificar como uma testemunha viva do que Deus está realizando. E aí você vai testificar de quê? Daquilo que você viu e ouviu. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra da profecia desse livro. Que livro? Aquele que estava selado. E que agora você está sendo chamado para testificar que esse livro está aberto. Este é o nosso desafio. O desafio para os apóstolos era falar para aquela raça de religiosos que as profecias do Antigo Testamento estavam estampadas e cumpridas. Se cumpriram em seus dias. E que aquelas coisas teriam que cessar. Aquele sacrifício teria que cessar. Porque agora o sacrifício vivo foi sacrificado por eles. Mas ninguém poderia aceitar, porque eles não estavam inteirados, bem, do assunto. Para começar, eles não quiseram ouvir para ser testemunha. Eles não foram para a ribanceira do Jordão. E quando foram para criticar, não para ouvir. Quando Jesus falou no templo, dizendo: hoje vocês cumpriram as escrituras, eles não quiseram ouvir, pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles não viram, nem ouviram. Eles não quiseram. Eles não quiseram presenciar. Então, o que eles podem testificar é de algum ressoio, como dizem. De algum barulho. Eu ouvi dizer que ele disse: derribarei este templo, e em 3 dias o edificarei. Isto, eles foram testemunhados perante o Sinédrio, falando das palavras de Jesus. Mas eles não eram verdadeiras testemunhas, porque eles não estavam lá quando Jesus falou. Eles ouviram dizer que Jesus disse isso, mas os apóstolos que presenciaram sabiam que Jesus estava falando de seu corpo, porque viram a cena que Jesus disse: derribarei este templo e em 3 dias o retificarei. Eles não tinham visto, nem ouvido. E escutaram depois comentário. Então hoje nós não adianta querermos que as pessoas certifiquem daquilo que você viu e ouviu. Eles escutaram barulho, eles ouviram ideias, eles ouviram interpretação. Por isso que eles dizem aquilo que você crê de uma maneira distorcida. Aquilo que você crê, aquilo que você tem visto na palavra, os outros que não têm prestado atenção, não pararam para ver a palavra em seu dia e ouvir a explicação do que é que está por trás dos selos do livro aberto. Por eles não pararem, eles devolvem sem ouvir. Então eles não podem testificar. E querem ser testemunhas, querem testificar de uma coisa que eles não se inteiraram. E aí não vale o testemunho. Nos tribunais há 2 tipos de testemunhas que valerão. Estas são olho e ouvido. Agora, se você está sentado em um recinto e olha através do vidro e vê um acidente, o seu testemunho, a sua palavra, não vale. Você pode ter visto um jogo de imagem. Eu fiquei tonto em uma livraria, olhando através tinha uma vidraça aqui e um carro parado na frente. E de onde eu estava, o vidro, eu pensava que era a continuidade da rua. E tinha um carro muito bonito, um na frente do outro, um normal, mas o outro era a metade daquele. E eu pensei: já tem esse tipo de carro rodando por aqui? Eu nunca vi um desse antes. E estava para chamar um rapaz que estava olhando outros livros assim para ver aquele carro tão bonito.
Quando eu olhei direito, que eu fui mais para frente, eu digo, eu vou sair fora para ver de perto. Quando eu olhei, eu percebi que aquele carro não existia lá. Eu estava vendo o reflexo do mesmo carro que estava na frente. Só que no vidro eu só via ele uma parte. E eu pensava que ele estava completo. Vem? O testemunho, vamos aqui. Se você está sentado em um recinto e olha através do vidro e vê um acidente, o seu testemunho, a sua palavra não vale, porque você estava olhando através do vidro. O advogado da defesa, ou o acusador, dependendo do lado que ele esteja, ele vai usar isso, dizer, não, você não está valendo o seu testemunho, porque você viu através de um vidro, porque poderia estar embaçado. Qual era o vidro? Qual a espessura que ele tinha? Entendem? Tudo isso é usado. Não vale. Então, se você estiver sentado, contemplando o acontecimento, através de uma vidraça religiosa, através de uma, vamos dizer assim, de uma interpretação das Escrituras, você está vendo a coisa desfalcada, você viu alguma coisa, mas você não se inteirou, você não viu com seus olhos direitinho. Primeiro, você usa óculos, qual é o grau dos seus óculos? A que distância você consegue enxergar? Tudo isso é usado. Bem? Você consegue enxergar a que distância? Você estava usando seus óculos? Não sei e tal. Você reconhece uma cor a quantos metros de distância? A pessoa que cometeu o delito, você disse que viu, usa barba, usa bigode, usa isso, usa aquilo. Tudo isso é usado para ver se a testemunha entende do que está falando. Que altura ela tinha aproximadamente? Devia ter 1 metro e tanto. Entra fulano, entra uma pessoa lá do outro lado do tribunal. Daqui dessa distância, você acha que aquela pessoa tem quanto de altura? Tem tanto, vai lá e mede para ver. Para ver se o que ela disse, 1,50, 1,60, o senhor tem 1,70, 1,75. Tudo aquilo já causa dúvida no testemunho dela. Vem? Imagine você ver a revelação, querer ver a revelação do livro aberto, por trás de uma interpretação de um homem que nem sequer percebe-se o que aconteceu em 73. Como você vai explicar isso para as pessoas? É uma visão desfocada. Não entende o que aconteceu ali. Veja, você tem que estar bem ali perto para realmente saber do que você está falando. Antes de você ser uma testemunha, você tem que ouvir ou você tem que ver antes que você possa ser uma testemunha em um caso sério no tribunal. Agora, existe coisa mais séria para nós do que o que Deus tem feito em nossos dias, o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Existe coisa mais séria do que isso? Por isso nós precisamos estar cada dia mais afinados, estar inteirados do que é que nós cremos, do que é que nós temos visto. Porque muitos podem ter visto o acontecimento, mas precisam saber de todos que ouviram quem serve para testemunhar. Quem não está influenciado, tudo isso tem que ser observado. Vem? Você não pode dizer, a senhora fulana me disse, ou o senhor fulano, ou o reverendo fulano me disse. Por isso, você não pode esperar por reverendo, por fulano ou por ciclano. Você tem que se inteirar. É você. Não se preocupe não, o pastor já vai procurar saber disso e tal, ele vai saber responder isso. Você tem que se inteirar da coisa. Não é o testemunho dele. É você se tornar uma testemunha do que Deus fez, do que Deus aconteceu. Por isso que é a revelação dos mistérios, é a revelação dos selos. Não tem imitação para isso. Isso não coloca ninguém em alto patamar. Isso não faz ninguém crescer. Isso não torna ninguém grande conhecimento. Porque essa revelação da abertura da palavra vem para fazer com que cada um do membro do corpo de Cristo se torne testemunha viva do acontecimento de hoje. Estão entendendo isso? Amém. Não é o homem. Não é o líder. Não existe isso dentro da revelação. Porque é um trabalho de Deus, individualmente dentro de cada um de nós. Não espere, reverendo. Por esta razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo,
Somente através do Espírito Santo. Você tem que ser uma testemunha pessoal. Você mesmo, estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo do que você está falando. Em outras palavras, você tem que ser um participante do evento. Você tem que dizer, eu presenciei, eu vi, eu ouvi isto. Por isso, eu posso falar isso, eu posso ser testemunha. Vamos acompanhar isto aqui, vamos fazer uma pequena leitura disso aqui para irmos adiante neste assunto, para ver até que ponto nós poderemos testemunhar destas coisas, desses fatos, desses acontecimentos. Uma vez que para o mundo isto é uma coisa simples, para nós não é tão simples assim. Sinal sobrenatural no céu. Fevereiro de 1963. Durante toda a história da humanidade, Deus tem usado sinais para lidar com os homens. Em nenhum momento, jamais enviou um sinal apenas por enviar um sinal. Sempre houve e sempre haverá um motivo divino e um objetivo divino por trás de todo sinal que Deus envia. Nenhum sinal aponta para si mesmo, mas é designado para fomentar a contemplação mais adiante do caminho, ou para atrair nossa atenção para algo mais que ele próprio, algo mais que o sinal próprio. Estamos nessa parte aqui já. Então, veja isto. O sinal é designado para fomentar a contemplação mais adiante no caminho. Em outras palavras, o sinal está te mostrando algo. Você não tem que olhar, não é para o sinal, mas para aquilo que o sinal está apontando. Ou para atrair nossa atenção para algo mais do que a ele próprio. Então, houve um sinal no céu, é disso que estamos falando. É disso que nós estamos testificando. E esse sinal veio mostrar algo. Não é para você apenas olhar para o sinal, mas saber o que ele está representando, o que ele significa. Então, quando nós mostramos isto enquadrado com Apocalipse capítulo 10, porque nós não estamos olhando meramente para o sinal, mas o que o sinal está apontando. O acontecimento que a placa está mostrando. É uma curva na estrada, é um aclive, é um declive, qualquer coisa. O sinal ali estava apontando o cumprimento de Apocalipse capítulo 10. Todo leitor da Bíblia está ciente das muitas vezes nas quais Deus usou sinais para atrair a atenção do povo. Quando ele tinha mensagens importantes para eles, em Êxodo 4, versículo 8, foi dado ao profeta Moisés 2 sinais. Os próprios profetas tornaram-se sinais, indicando ao povo a palavra para aqueles dias. A coluna de fogo e a coluna de nuvem são sinais de quê? Da presença de Deus com o povo de Israel no deserto. Em Êxodo 31, versículo 17, nós encontramos que guardar o sábado, dia de descanso, aqui colocou sábado, domingo, tornou-se um sinal do acordo solene entre Deus e os filhos de Israel. Foi colocado aqui o primeiro dia de semana, porque depois da ressurreição os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. As Escrituras professam os sinais no alto do céu e sobre a terra, indicando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus repreendeu os fariseus por não reconhecerem naqueles dias os sinais dos tempos. Eles perderam a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo porque falharam em discernir corretamente os sinais no tempo no qual eles estavam vivendo. Veja que ponto bom agora para comentarmos um pouco. Eles perderam a primeira vinda porque eles falharam em discernir corretamente o sinal. Como é que eles perderam a primeira vinda se eles estavam lá quando Jesus veio? Eles não estavam lá? Eles não viram ele pregando? Eles não viram ele no templo? Eles não viram ele curando os enfermos? Eles não viram ele expulsando os demônios? Eles não viram Cristo em sua primeira vinda fazendo aqueles sinais?
mas eles perderam. Dentro do nosso assunto de hoje é isso. Eles não puderam ser testemunhas, porque eles não viram que era o cumprimento da palavra. É exatamente do mesmo jeito, perdem a segunda vinda, ou esta vinda que estava debaixo do sétimo selo. Porque quando isso acontece, todos veem, todos viram o sinal, o mundo inteiro sabe disto, todos os irmãos da mensagem conhecem esse sinal, mas queremos saber, eles sabem o que significa, eles podem ver, eles podem ser testemunha do que esse sinal representa. Esse é o problema. Vamos continuar lendo? Esta era na qual vivemos agora, não é exceção à regra. Fiel ao seu próprio modelo, Deus profetizou sinais, vindos nos últimos dias, para indicar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. A mensagem que seguiu aquele sinal iria anunciar aos crentes, contemplar a vinda do noivo. A vinda do noivo é para o casamento. E o casamento foi feito segundo as palavras do mensageiro do tempo do fim. Disse o mensageiro foi feito pelo Filho do Homem. Aliás, o casamento foi feito pelo Filho do Homem. A mensagem que seguiu o quê? Aquele sinal, o sinal que estamos estudando agora, iria anunciar aos crentes, contemplar a vinda do noivo. Em 28 de fevereiro de 1963, logo após o pôr do sol, no ocidente do Arizona, um sinal apareceu no céu. Uma admirável, famosa e ainda misteriosa nuvem moveu-se majestosamente para o norte, sobre o estado. Sobressaltados por essa estranha forma, várias pessoas fotografaram-na. Fotografaram, mas não puderam ser testemunhas. Como Pilatos, que estava diante de Jesus. Ele não fez uma foto de Cristo, mas ele escreveu uma carta para Roma, indicando como era Jesus, qual era a aparência dele e tudo, o porte físico, tudo. Nós temos essa carta. Mas ele não pôde ser testemunha, porque ele não viu que era o cumprimento da palavra. O testador não pôde estar nele, ele não pôde ser liberto. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é assim que está. Então muitos fotografaram-na. Alertado pela sua presença, cientistas começaram a estudar a nuvem. Eles pediram à população cópias das fotografias tiradas. 85 fotos diferentes da nuvem, tiradas de 35 posições diferentes, foram recebidas por eles, pelos cientistas. Depois de todo o processamento científico, dos dados que haviam sido estudados e coletados, a nuvem permanecia um mistério. Eles calcularam que a nuvem tinha cerca de 80 quilômetros de comprimento. Imagine aonde vai 80 quilômetros. 80 quilômetros de comprimento. 48 quilômetros de largura. E estava a 41 quilômetros de altura. Quem já viajou de avião sabe calcular um pouquinho de altura. Você olhando assim fica difícil. Mas esses aviões que você vê voando por aí, tão pequenininho, ele está a 10 mil metros. 8 mil a 10 mil metros, porque ele tem que passar por cima da nuvem. De cima você vê a nuvem lá embaixo, a uma boa distância. E quando o céu está bem nublado, você não enxerga nada, você está acima da nuvem. A quanto? A 8 quilômetros, a 10 quilômetros. Para cima disso você já não vai mais encontrar nuvem. Mas este estava a 41 quilômetros, 41 mil metros. É impossível para uma nuvem formar-se a essa altura, porque está fora da atmosfera terrestre. Cuidadosas investigações provaram que não havia foguetes, aviões ou equipamentos espaciais operando naquele momento para formar tal nuvem. Essa fotografia, a foto da esquerda, essa primeira aqui, vocês veem? Essa fotografia, essa foto da esquerda, apareceu na capa da revista Science, do dia 19 de abril de 1963. Na revista Life,
que é vida, não é? Em 17 de maio de 1963. E no Observador de Londres, a Enciclopédia Britânica, da mesma forma, registrou detalhes desta nuvem em seu livro anual de 1965. 2 anos depois, eles estavam discutindo esta nuvem. A razão do interesse foi a sólida nuvem pendurada no céu azul, a uma altura onde não existia umidade alguma para se formar uma nuvem. Nenhuma explicação praticável jamais foi apresentada pelos cientistas. Para os dias de hoje, aquela nuvem permanece um mistério para todos, exceto para aqueles que acreditam no que Deus tem feito nestes últimos dias. Amém? Amém. Quer dizer, é um mistério para os outros, menos para aqueles que são testemunhas, porque aquele que causou o evento está em nós para testificar dele. Amém. Esta é a razão. Como é que você é testemunha de Cristo, da palavra? Porque está em você. Como é que você é testemunha desse acontecimento, desse grande sinal? Porque aquele que causou o sinal, aquele que provocou o acontecimento, está em você para testificar disso. Amém. Vem? Isso é o que é revelação. Isso é fé, que é revelação. Quando vamos entrar ainda sobre isso, sobre o que é ver os acontecimentos. Vamos aqui a uma explicação para a nuvem. De acordo com as Escrituras, como registrado em Malaquias 4, 5 e 6, Lucas 17 e 30, Apocalipse 10 e 7, Deus prometeu que nos últimos dias, antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja, Ele mandaria um profeta para devolver aos corações de seus filhos a totalidade de sua palavra. Desta maneira, preparando-os para a ressurreição e o rapto da noiva de Cristo. Pela palavra e pelos sinais e prodígios, mesmo pela manifestação do sinal do Messias, William Marion Branham tem provado que é aquele profeta. Como João Batista precedeu a primeira vinda do Senhor Jesus, William Branham veio no espírito e poder de Elias, como prometido nas Escrituras acima, para preceder a segunda vinda. Através do ministério desse profeta, Deus confirmou sua palavra para esses dias. Cerca de 2 meses antes da formação da nuvem, acima da montanha do pôr do sol, no Arizona, Deus chamou seu profeta à parte, na manhã do dia 22 de dezembro de 1962. Foi depois dessa chamada de Deus à parte, chamando o profeta de lado, foi depois disso que ele pregou a mensagem: Senhores, é este o sinal do fim? Mostrou a ele uma visão de 7 poderosos anjos, vindos da eternidade, isso mostrou em visão, para encarregá-lo da abertura dos 7 selos do Apocalipse, capítulo 5 a 8 e 10 ao 7. A revelação dos mistérios dos 7 selos é de vital importância para todo crente que aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição e o rapto que acompanham essa vinda. Vê, a revelação dos selos é de vital importância. Que é tão importante porque se falou tão pouco sobre os selos. Se falou tão pouco sobre a revelação dos selos. Se falou tão pouco sobre a terceira etapa. Por quê? Porque não podia testificar de algo que não viu nem ouviu. Se estava por trás de uma vidraça, testemunho não poderia ser válido. Okay? Durante a primeira semana de janeiro de 1963, irmão Branham, seguindo as instruções dadas por Deus, através de outra visão, chegou em Tucson. Que outra visão é esta? Uma visão que ele teve anos antes. E foi mostrado para ele no portão de sua casa o muro onde seria arrancado, revolvido. Numa visão ele viu tudo aquilo era escombro. A rua foi toda revolvida.
e o muro da sua casa, até determinado pilar, tudo aquilo ali foi removido, foi quebrado, arrancado. E a voz diz para ele: quando isto acontecer, vá para o oeste. Então, exatamente quando chegou esses dias, houve ali aquela arrumação que a rua ia ser alargada, alguma coisa assim. E aquilo ia mexer no seu portão, aquilo ia mexer no seu muro. E ele chamou um irmão que era construtor, que era do tabernáculo, e que trabalhava naquilo ali, nas estradas e tudo. Ele disse: irmão, não tem como ser deixado de lado e ser deixado o meu portão, o meu muro? Não tem, irmão. A marcação vai até lá. Quando ele veio do tabernáculo, certo dia que ele chegou, estava lá tudo feito, tudo demarcado, tudo quebrado, as máquinas já tinham passado tudo. Quando ele não estava lembrado da visão, mas quando ele chegou que ele viu, aquilo tocou em seu coração e ele entrou às pressas para dentro de casa, pegou o velho livro de anotação onde ele anotava as visões e viu a visão que ele anotou, dizendo: quando isso acontecer, vai embora. Ele então chamou a esposa, oh Deus, como é bom ter um profeta, e disse: querida, apronte as crianças, apronte as coisas, vamos embora. Colocou tudo no velho carro, foi embora para o Arizona, para os lados de Tucson, porque era lá que viria essa grande nuvem. Através de uma outra visão, chegou em Tucson, Arizona, com sua família. Naquele mesmo mês, em uma convenção em Phoenix, ele relatou os detalhes da visão da chegada dos 7 anjos e contou às pessoas presentes que eles iriam ver, porque algo iria acontecer. O que é que o irmão Bruno estava fazendo? Exatamente o que Jesus fez. Chamou os discípulos para ver os acontecimentos dos seus dias, para depois serem testemunhas. Mas aqueles testemunhas oculares, eles testemunharam por um período de tempo. Mas depois que eles deixaram de testificar, que eles deixaram de testemunhar, o testador, o Espírito Santo, levantou outras testemunhas. E por isso o testemunho foi até os confins da terra. Estamos falando dos dias de Cristo. A mesma coisa aconteceria quando outra vez Deus estivesse numa carne humana para fazer essas coisas. Ele chamou testemunhas, contou o que estava acontecendo, como Jesus fez. Mas isso não ficou só para ele. Isso agora chegou até você. O Espírito Santo veio até você vivificando a palavra, para que você também testifique disso para frente. Amém. Em 28 de fevereiro de 1963 aconteceu. Cerca de 64 quilômetros ao noroeste de Tucson, quando 7 poderosos anjos vieram do céu, na velocidade da luz, irmão Branham disse que o ruído foi como o som de um avião a jato quebrando a barreira do som. Ele foi apanhado no meio desses 7 anjos. Quando contados da esquerda para a direita, era o 7º anjo que falava. Você sabe o que é contar da esquerda para a direita, não é? Você vê uma foto na sua frente, a foto foi tirada do lado direito, do lado certo. Você está desse lado, não é isso? Mas eu vou estar aqui no papel. Quando você for pegar a minha foto junto com outras pessoas, você faz assim, eu vou ficar do lado esquerdo seu. Então isso é fácil de entender. Os anjos estão na sua frente. Ali está o primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º. Era o 7º que falou com ele. O último. Porque é os últimos que se tornam primeiro. Contando-se da esquerda para a direita, era o 7º anjo que falava, dizendo: retorne a Jacksonville. Os 7 selos dos 7 mistérios serão abertos. Um por um, nós traremos a mensagem. Uma vez mais, um anjo da presença de Deus veio para encarregar o profeta para ir adiante em uma outra fase, a do fim do ministério. Estava encerrando ali a 2ª etapa e entrando em atuação a 3ª. Os cientistas e o mundo, em geral, viram apenas uma nuvem misteriosa. Mas o profeta e a noiva, veem, porque o mundo em geral só vê uma nuvem, é tudo que eles podem ver. Eles viram Jesus, eles viram Cristo, mas eles não sabiam, não podiam testificar daquilo. Não tinha verificação, não tinha identificação com o acontecimento.
O acontecimento era a palavra. Tinha que ser parte da palavra para haver a identificação. O acontecimento em nossos dias é a abertura da palavra. Tem que ser parte da palavra desse dia para haver a identificação. É a mesma coisa. É simples. Viram uma nuvem. O profeta e a noiva viram uma nuvem de 7 anjos, contendo o mistério dos 7 selos do Apocalipse, revelando Jesus Cristo, o noivo celestial, para a sua noiva terrena. O mistério dos 7 selos é para isso, para revelar para a noiva o noivo. Essa revelação da noiva para o noivo, ou do noivo para a noiva, realiza o casamento. As considerações finais aqui, sobre o aspecto a mais da nuvem de anjos. Um dia, passado já o acontecimento, enquanto olhava a fotografia da nuvem dos anjos, a voz instruiu irmão Brana para girar a foto no sentido horário. Pessoas que não conhecem a mensagem e querem parágrafo para provar, não é? Isso está na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, isso que nós estamos lendo agora. Enquanto olhava a fotografia da nuvem dos anjos, a voz instruiu o irmão Branham para girar a foto no sentido horário. Já está virado na sua primeira capa aí, viu? Primeira aqui, ó. Aqui está a foto normal, aqui, essa aqui, então ela aqui está virada. Esse é o sentido horário, o ponteiro corre assim, não é? Aí, está virada para facilitar para você, para ninguém ficar confundido. A voz instruiu o irmão Branham para girar a foto no sentido horário. Foi então quando ele notou a aparência da cabeça de Cristo, como descrita em Hoffman, Cristo aos 33 anos. A fotografia mostrada no início desse retrato, né, a fotografia mostrada no início. Mas havia uma diferença. Então aí está a fotografia do lado, né? A fotografia pintada por Hoffman, já está aí. Havia uma diferença. A cor do seu cabelo. Na foto sobrenatural da nuvem, seu cabelo é tão branco quanto a neve. É exatamente de acordo com o Apocalipse 1, versículo 14. Sua cabeça e seu cabelo eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve. A revelação de João sobre Jesus, como a descrita no Apocalipse, capítulo 1, é aquela de um juiz. O cabelo branco representa suprema autoridade. E o cinto de ouro ao redor do peito indica um juiz e não um sacerdote. Porque o sacerdote, ele usa embaixo, mas o juiz a usa no peito. É assim que ele se apresentou na visão de João. E é assim que ele se apresenta. É exatamente nesta identificação. A nuvem, indicando um juiz e não um sacerdote. A nuvem é um sinal verdadeiro e identificação do fim dos tempos, provando o fim dos tempos para o profeta e para a mensagem. E o dia da revanche de nosso Deus. Esse é o dia da revanche do nosso Deus. Então imagine o dia que você está vivendo. Vocês lembram que não é mais o dia aceitável. Nós já estamos nesse tempo, o tempo da revanche. E nesse tempo da revanche, a revanche é luta, é enfrentamento. E você só tem que enfrentar exatamente testificando, sendo uma testemunha. E como testemunha, você pode ficar por trás daquilo que está escrito, dizer, está escrito, Satanás. Foi assim que Jesus fez. Mas não tinha que acontecer tal coisa e tal coisa. Está escrito, por isso você tem que entender, que se inteirar das coisas, para poder ser testemunha. As fotografias originais e as impressões da nuvem dos anjos revelam a completa face do Senhor Jesus Cristo à medida que é vista de lado. Isto deveria motivar em nós, que desejamos nos encontrar na perfeita vontade do Senhor, a pedir a Deus para revelar aos nossos corações, pelo seu Sagrado Espírito, a verdade sobre esta nuvem sobrenatural. Se o Senhor nos mandou seu profeta, é absolutamente necessário para todos os filhos de Deus estar andando na luz. Você sabe o que é estar andando na luz? Vamos lembrar do que disse Davi.
Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Então, para que você entenda que nós não estamos falando de claro, de claridão, de claro ou de escuro, ou de luz ou de treva. Estamos falando da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, entenda-se agora, quando Israel saiu do Egito, e que aconteceu aquelas coisas lá, vocês lembram que o Mombrana fala o seguinte: enquanto Israel estava separado na terra de Gósen, luz, trevas estava sobre os egípcios. Quanto mais Deus vai esclarecendo para um, os outros vão ficando mais tontos, vão se tornando mais, vamos falar assim, idiota, por não entender a coisa, por não se inteirar do fato, por não ver nem ouvir. O problema está nesses dois sentidos, visão e audição, entre os outros sentidos. Ver e ouvir. Fé vem pelo ouvir. Você se torna bem-aventurado ao ler, que traz entendimento do que você já ouviu. E você lendo, você pode depois transmitir para que outros ouçam. Veja. Então veja isso agora. É absolutamente necessário para todos os filhos de Deus estar andando na luz, que é a palavra, mandada para nós através do profeta. Denominações, interdenominações e não denominações. Então tem 3 grupos aqui: denominações, interdenominações. O que é interdenominações? É juntas com todas. Denominação está separada. Interdenominação concorda com todas elas. De uma maneira mais simples para explicar. Mas tem aqueles que não são denominações e não denominações, que não se auto-intitulam denominações. Podem se opor a tais verdades, porque aqui você, mesmo se dizendo crente da mensagem, você pode se opor a essas coisas. Eu não creio nisso, eu não vejo assim, eu não consigo entender isso. Vê? Por isso que está denominações, interdenominações e não denominações. Podem se opor a tais verdades. Mas Deus não é limitado pelas doutrinas dos homens. Sua palavra vem para passar exatamente o que foi registrado na palavra de Deus. É absolutamente necessário para nós receber aquele que Deus nos mandou. A Bíblia diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 13, versículo 20. Se estamos sendo verdadeiramente supridos com o Sagrado Espírito, ou procuramos tal experiência, então Deus certamente nos fará receber aquilo que Ele tem feito. E só recebendo aquilo que Ele tem feito, é que você pode testificar do que Ele fez. Bem? Só recebendo o poder da ressurreição é que você pode testificar que Ele ressuscitou. E esse poder da ressurreição está no Espírito. Foi o Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos. Amém. E isso vem ao nosso corpo. Isso vem a nós, quando nos tornamos templo do Espírito Santo. Então veja, esse relato não tem o propósito de persuadir ou motivar alguém a crer por causa de uma fotografia, ainda que seja sobrenatural. É nosso desejo que a revelação destas coisas possam motivar você para retornar à palavra de Deus com um coração honesto e deixando-lo confirmar para você a verdade de sua palavra para essa hora. Confirmar para você. Se voltarmos para a mensagem testemunha, você vai ficar mais esclarecido do que Mombrana explica sobre isso. Confirmar, isso só confirma. Quando isso confirma, você tem certeza do fato. Então você testemunha sem gaguejar do que aconteceu. Você testifica sem rodeios, sem medo. Porque aquilo foi mostrado, aquilo foi evidenciado para você. Você tem absoluta segurança de que é a verdade, de que é a expressão da verdade para o dia. E quando você testifica, você está colocando-se em juramento. Amém. No tribunal você tem que jurar diante de Deus que dirá a verdade, unicamente a verdade, nada mais que a verdade. Agora, tudo que Deus exige de seus filhos é que eles testifiquem da verdade. Amém. Tudo que Deus requer de nós é que nós testificamos da verdade. Agora, qual é a verdade de Deus para o nosso dia?
É desta verdade que nós temos que ser testemunhas. Porque não adianta nada dizermos para o mundo o que Deus fez lá no passado, sendo que estamos vivendo na última etapa, no último momento da noiva na terra, e tudo que foi feito no passado ficou obscuro. Quem viu, viu através de um vidraça. Quem viu, viu através de um vidraça. Porque não podia ver o acontecimento de fato, porque o livro estava selado com 7 selos. Quando o livro é aberto, então exatamente vem o sinal mostrando que a palavra agora pode ser vista. Mas só pode ser vista para quem tem identificação para a era, para ver ela chegando ao seu cumprimento. E aqueles que podem ver isto é que podem ser as verdadeiras testemunhas para os nossos dias. Amém? Amém. O final é nosso desejo que a revelação destas coisas possam motivar você para retornar à palavra de Deus com um coração honesto e deixá-lo confirmar para você a verdade de sua palavra para esta hora.